Um dos personagens mais controversos do universo de Game of Thrones é a Lady Catelyn Stark, que é uma das narradoras das Crônicas de Gelo e Fogo desde o primeiro livro. E mesmo sendo uma membra da casa Stark e mãe de vários personagens muito queridos dos livros, a Catelyn é vista por vários fãs como uma verdadeira vilã da história. E sim, se a gente vai analisar de fato, a Lady Catelyn toma decisões bastante controversas durante toda a obra. Mas será que a gente realmente pode definir ela como uma vilã? Ou será que a Catelyn é uma personagem injustiçada do mundo de Gelo e Fogo? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou o TH Bagaldi e vem comigo. Catelyn Stark nasceu, na verdade, como Catelyn Tully em 265 DC, sendo a filha mais velha de Lord Huster Tully e da sua esposa, a Lady Minissa Went. E, desde cedo, a Catelyn sempre se mostrou como uma garota muito dedicada às suas responsabilidades. Talvez isso tenha ocorrido pelo fato de que o pai da Catelyn considerou ela como sua herdeira durante muitos anos. Afinal, o casal Tully já tinha tido 2 filhos antes de Catelyn nascer, mas ambas as crianças morreram na infância, e com o tempo o casal foi perdendo a perspectiva de conseguir gerar um herdeiro masculino, o que deixou a Catelyn em mais evidência para o pai e fez com que ela fosse vista por ele por diversos anos como de fato a sua herdeira ali de Correrio. Além disso, quando o casal tentou ter um novo filho, em 266, nasceu mais uma menina, a Lysa Tully, o que aumentou a perspectiva da Catelyn herdar todo o território. Porém, essa configuração familiar mudou quando finalmente a Lady Minissa deu à luz a um filho homem, o Edmure, que nasceu em 270, época em que a Catelyn já tinha 5 anos de idade. Mesmo assim, tudo indica que a Cat aceitou muito bem o seu papel dentro da família como sendo uma menina nobre, especialmente porque sua mãe morreu ao tentar dar à luz a um 4º filho. E a perda da mãe, quando a Cat ainda era criança, fez com que ela assumisse todo o papel de senhora da sua casa muito cedo. A Catelyn também era muito próxima do seu pai, ela aprendeu a cavalgar com ele e também o acompanhava em diversas viagens. Isso indicava que a Catelyn sempre teve um esforço de tentar agradar o pai, aceitando bem as suas funções, aceitando bem suas responsabilidades, sem nunca reclamar, para provar para o pai que ela estava apta a de fato ser a senhora de Correrio. No futuro, porém, a Catelyn se lembraria do sentimento que era de muitas vezes precisar ficar no castelo e aguardar o pai a voltar das batalhas, e de como esse papel de ser a mulher da casa muitas vezes era bastante ingrato. De qualquer jeito, crescer dessa forma acabou ajudando a Catelyn a ser uma boa administradora ali do castelo e ter um certo conhecimento de como funcionava a política de Westeros e até mesmo de como funcionavam suas guerras, algo que ela viria a demonstrar mais tarde na história. Em 277, aos 12 anos de idade, a Catelyn foi prometida ao Brandon Stark, herdeiro de Winterfell. A Catelyn gostava bastante do Brandon, tanto por conta da personalidade dele, quanto por conta da sua posição como herdeiro do norte, o que fazia dele um ótimo pretendente a marido para ela. Porém, infelizmente, como nós sabemos, o Brandon foi brutalmente executado pelo Rei Louco, pouco antes da rebelião do Robert começar. E, para consolidar a aliança entre os Stark e os Tully, a Catelyn acabou se casando com o irmão do Brandon, o Ned Stark, que agora era senhor de Winterfell. A Catelyn, a princípio, não conhecia o Ned, que tinha uma personalidade bem diferente da do irmão. Mesmo assim, ela aceitou a posição e cumpriu seu dever, e quando Ned seguiu para continuar o combate contra os Targaryen, ela já esperava um filho dele ali em Correrio. Mais uma vez então, a Catelyn teve que ficar em Correrio e esperar os eventos se desenrolarem, esperando para ver se sua família sairia vitoriosa da guerra ou mesmo se seu recente marido voltaria para casa. E de novo, a gente vai vendo esse paralelo na vida da Catelyn, onde ela sempre aceitou muito bem as responsabilidades que ela tinha, mas ao mesmo tempo ela era obrigada a esperar pelos eventos da sua vida se desenrolarem. Afinal, se Ned Stark morresse na rebelião, se o pai dela, o Lord Roster, morresse na rebelião lutando contra os Targaryen, tudo isso teria um impacto profundo no seu futuro, mas ela não tinha nada a fazer sobre isso, ela não tinha como agir para mudar essa história, porque o papel dela como mulher dentro de uma casa nobre em Westeros era de simplesmente ficar esperando. Felizmente para ela, contudo, os rebeldes venceram e o Ned pôde voltar para casa logo após a própria Catelyn parir o primeiro filho do casal, o Robb.
Porém, o Ned não voltou da guerra sozinho, mas trouxe consigo o seu próprio filho bastardo, Jon Snow. Na verdade, se a gente for olhar bem, é curioso que o Robb nasceu em Correhill, e após a guerra, a Cat partiu com o filho para Winterfell, e quando ela chegou lá com o filho, ela descobriu que o Ned já estava instalado no castelo junto do Jon Snow. E isso foi meio que a primeira rusga entre o casal, e em especial o primeiro motivo pelo qual a Catelyn não gostou do Ned. Afinal, ela passou pouquíssimo tempo com o marido, quando ele partiu pra guerra ela estava grávida dele, e quando ela vai reencontrar com ele, trazendo o filho deles ali com ela, ou seja, tentando trazer uma boa nova, já feliz e com expectativas do futuro que eles poderiam ter juntos, ela vê que o Ned já tinha chegado da guerra com um filho bastardo. E claro, a Catelyn sabia que era muito comum que os homens tivessem filhos bastardos, ainda mais em tempos de guerra. E isso não incomodava ela de verdade, mas sim o fato de que o Ned queria criar o Jon. Era isso que incomodava ela. A Catelyn acreditava que o Ned deveria ter amado muito a mãe do Jon para fazer isso. Afinal, não era tão comum que os homens nobres criassem os seus filhos bastardos, e sim que eles fossem morar com as mães ou morar em algum outro castelo. E, de novo, a Catelyn chega com o filho dela, com o Ned, ela vê o Jon Snow ali, que já é uma ameaça para o seu próprio filho e herdeiro, e ao mesmo tempo ela já pensa que, olha, esse cara com quem eu me casei e eu não me casei num arranjo político, ele nunca vai me amar, porque já tem uma mulher que ele ama mais, que é a mãe do Jon Snow. Ou seja, muitas frustrações aí logo pro começo do casamento. Quando finalmente a Catelyn perguntou pro Ned quem era a mãe do Jon Snow, acreditando que deveria ser a Lady Ashara Dayne, conforme corriam alguns boatos em Winterfell, o Ned ficou muito brabo e proibiu qualquer pessoa no castelo em mencionar o nome da Ashara. Enfim, apesar disso tudo, apesar desses primeiros problemas no começo do casamento, a relação entre o Ned e a Catelyn prosperou. Não só eles tiveram 5 filhos juntos, Robb, a Sansa, a Arya, o Bran e o Rickon, como também eles aprenderam a se amar e a se respeitar. A Catelyn então assumiu seus papéis como senhora de Winterfell e aprendeu a conhecer o norte e os seus senhores. Ainda que ela sempre tenha se sentido como uma estrangeira em alguns assuntos, como por exemplo em relação à religião. Afinal, a Catelyn era muito devota aos deuses novos, os 7, e o norte todo era muito devoto aos deuses antigos. Quando o primeiro livro começa, em 298, a Catelyn está vivendo basicamente o auge da sua vida. O reino vive quase uma década de paz e de relativa estabilidade, os seus filhos estão crescendo saudáveis e bonitos, e o relacionamento dela com Ned vai tão bem que ela pensa em ter ainda mais um filho com ele. Tudo muda quando o Lord Jon Arryn, a mão do rei, falece misteriosamente, e isso leva o rei Robert Baratheon a buscar o Ned como o próximo candidato ao cargo de mão. Essa proposta de emprego vem também com a ideia de que a Sansa e o Joffrey se casem, o que tornaria a filha da Catelyn a próxima rainha de Westeros, algo que ela jamais poderia sonhar. Contudo, nem o Ned nem a Catelyn estão muito felizes com a ideia dele aceitar o cargo. Porém, tudo muda quando a Lysa Arryn, a irmã de Cat e viúva do Jon Arryn, envia uma carta informando que a morte do marido não foi algo natural, mas sim um plano arquitetado pelos Lannisters. Essa carta leva Cat a insistir que o Ned parta para descobrir a verdade e para tentar impedir que o reino caia nas mãos dos Lannisters. Isso é interessante porque, diferente do que a gente vê na série, onde a Catelyn se opõe à partida do Ned, nos livros ela é a primeira pessoa a insistir que o Ned aceite o cargo. Ela entende de forma bem astuta de que uma recusa ao rei poderia ser um perigo para sua família, ao mesmo tempo em que ela acredita que permitir que os Lannisters controlem a corte também seria um enorme erro. A Catelyn inclusive sempre fala pro Ned que ele conhece o Robert como homem, como um amigo, como um irmão, mas que ele não conhece o Robert como rei, e que como rei o Robert seria outra pessoa, alguém muito mais imprevisível e que muitas vezes poderia deixar o poder e o controle cegar a sua racionalidade. E de fato, o Ned no primeiro momento não aceita esse conselho da Catelyn, mas eventualmente, conforme ele vai convivendo com o Robert como rei, ele vai percebendo que ela estava certa. Porém, essa certeza da Catelyn em que o Ned deve aceitar a proposta do Robert acaba mudando após a queda do Bran, que deixa o garoto em coma. A partir disso, a Catelyn quebra e fica angustiada, se recusando a participar de outras tarefas e ficando o tempo todo ao lado do leito de enfermo do filho. Nessa situação, ela implora que o Ned não vá embora, mas ele já se comprometeu com o rei e sabe que deve partir. E aqui é um bom momento para a gente apontar um elemento fundamental da construção de personagem da Catelyn. Basicamente, a personalidade dela segue o lema dos Tully: família, dever e honra. Para Catelyn,
todas as suas decisões seguem essa lista de prioridades. Olha o caso da relação dela com o Jon Snow, por exemplo. A Catelyn entende que o marido deve ter honra e que ele deve cumprir os seus votos de casamento. Mas ela coloca o dever na frente da honra ao aceitar que o Ned crie o Jon em Winterfell, considerando que o seu próprio dever como esposa precede a honra manchada do Ned e a sua própria vergonha de uma mulher que foi traída. Ao mesmo tempo, a Catelyn é incapaz de amar o Jon Snow porque ela acredita que ele é uma ameaça à sucessão dos seus próprios filhos biológicos. E, nesse caso, a ida do Ned a Porto Real também tem uma relação parecida. Inicialmente, a Catelyn acredita que o Ned deve cumprir o seu dever com o reino e aceitar o cargo para poder investigar a morte do Jon Arryn. Mas, rapidamente, ela desconsidera tudo isso após perceber que a sua família toda está ameaçada, especialmente quando ela vê os seus filhos partindo e quando ela vê o Bran machucado. Família, dever e honra. Durante todos os livros, nós vamos ver a Catelyn agindo seguindo esse lema, basicamente nessa ordem de prioridades. Isso é um traço que marca fortemente a sua personalidade e a define como personagem. E essa reflexão é importante para que a gente entenda as atitudes que a Catelyn vai tomar mais para frente na história. Enfim, na sequência do primeiro livro, a Catelyn segue presa na sua dor pelo filho, quase abandonando a vida, até que um assassino é enviado para dar fim ao Bran. Esse assassino e a morte dele traz a Catelyn de volta do estupor e ela percebe que ela precisa agir para proteger sua família e defender a sua casa. Seguindo a pista da adaga de aço valeriano, ela viaja de Winterfell até Porto Real para descobrir quem era o verdadeiro dono da arma e, portanto, quem tinha enviado o assassino. E aqui que a Catelyn cai na segunda armadilha da história, quando ela aceita a palavra do Mindinho, dizendo que a arma era do Tyrion Lannister. Peter Baelish foi um rapaz que cresceu junto da Catelyn e da Lysa lá em Correhill, e ele sempre foi um rapaz apaixonado pela Cat. E, embora ela não correspondesse esse amor romanticamente, ela de fato o amava como um irmão. E foi esse sentimento de nostalgia e amor fraternal que levou a Catelyn a acreditar no Mindinho sem procurar por mais provas para montar o seu caso. Além disso, a Catelyn já suspeitava dos Lannisters por conta da carta da Lysa, e no fundo ela estava determinada a acreditar que a culpa era daquela família. E aqui a gente vê as duas armadilhas que a Catelyn caiu. Primeiro a armadilha da carta da Lysa, e depois a armadilha do Mindinho dizendo que a adaga era do Tyrion. A gente percebe que o ponto fraco da Catelyn sempre é as pessoas que ela considera parte da sua família, porque ela amava a Lysa e sabia que ela daria a vida para proteger a irmã. Então, quando ela vê a Lysa se arriscando, mandando uma carta acusando os Lannisters, ela acredita que o sentimento é recíproco, que a irmã também está tentando alertar ela de verdade, proteger ela de alguma forma ou fazer o certo, porque ela acredita nesse papel da família. E da mesma forma, quando ela olha o Mindinho, ela vê aquele rapaz que ela amava, que era como um irmão para ela e que tinha de muitas formas se dedicado a ela quando ambos eram crianças. A Catelyn tem a família como uma grande armadilha e isso vai se intensificando no decorrer da história. Por conta disso tudo, quando a Catelyn está retornando para o norte, ela encontra o Tyrion na estalagem da encruzilhada. Então, ela não hesita em ordenar sua prisão, se aproveitando dos diversos aliados que também estavam junto dela na estalagem. Inclusive, essa cena da estalagem é tão boa que eu vou ler ela para vocês. Abre aspas. Seus olhos desiguais avaliaram brevemente o cantor e começaram a se afastar. E deram com Catelyn. Olhou-a por um momento confuso. Ela virou o rosto, mas era tarde demais. O anão sorria. Senhora Stark, mas que prazer inesperado, ele disse. Lamentei não tê-la encontrado em Winterfell. Marillion a olhou de boca aberta, com a confusão cedendo lugar ao desgosto enquanto Catelyn se punha de pé. Ouviu o Sr. Rodrik praguejar. Se ao menos o homem se tivesse demorado na muralha, pensou ela. Se ao menos... Senhora Stark? Disse Masha Headley, sem compreender. Ainda era Catelyn Tully da última vez que pernotei aqui, disse ela à estalajadeira. Ouvia os murmúrios, sentia os olhos postos em si. Lançou um olhar pela sala, olhando para o rosto dos cavaleiros e as espadas juramentadas, e inspirou profundamente para abrandar o frenético bater do coração. Atrever-se-ia a correr o risco? Não havia tempo para pensar bem, apenas um momento e o som da sua voz a ressoar em seus ouvidos. O senhor aí no canto, disse, para um homem mais velho em quem não reparara até agora. É o morcego negro de Harrenhal que vejo bordado em seu manto, senhor? O homem ergueu-se. É sim, senhora. E a senhora Wente, uma verdadeira honesta amiga de meu pai, Lord Huster Tully de Correhill? É sim, o homem respondeu resolutamente.
Sir Roderick ergueu-se em silêncio e desapertou a espada em sua bainha. O anão piscava, sem expressão, com os olhos desiguais, repletos de perplexidade. O garanhão vermelho foi sempre uma visão bem-vinda em Correrio, disse Catelyn ao trio perto do fogo. Meu pai conta Jonas Bracken entre os seus mais antigos e leais vassalos. Os 3 homens de armas trocaram olhares incertos. Nosso senhor sente-se honrado pela sua confiança, disse um deles hesitantemente. Inveja ao seu pai e todos esses bons amigos, observou Lannister. Mas não compreendo bem o objetivo disto, Sra. Stark. Ela o ignorou, virando-se para o grande grupo vestido de azul e cinza. Residia neles o fulcro da questão. Eram mais de 20. Também conheço seu símbolo, as torres gêmeas de Frey. Como passa o vosso bom senhor, senhores? O capitão pôs-se em pé. Lord Valder está bem, senhora. Planeja tomar uma nova esposa no 90º dia de seu nome, e pediu ao senhor seu pai para honrar o casamento com sua presença. Tyrion Lannister soltou um risinho abafado. Foi nesse momento que Catelyn soube que o tinha na mão. Esse homem chegou como convidado à minha casa e ali conspirou para matar meu filho, um rapaz de 7 anos. Proclamou para toda a sala, apontando. Sir Roderick deslocou-se para o seu lado, de espada na mão. Em nome do rei Robert e dos bons senhores que servem, solicito-lhes que o capturem e me ajudem a devolvê-lo ao Winterfell, onde esperará a justiça do rei. Não sabia dizer o que lhe deu maior satisfação. Se o som de uma dúzia de espadas a serem empunhadas como uma só, ou se a expressão no rosto de Tyrion Lannister. Fecha aspas. Claro que aqui a Catelyn comete um ato ilegal. Afinal, que jurisdição ou autoridade ela tinha para prender um Lord Lannister, ou pelo menos um dos herdeiros dos Lannisters, no meio das terras fluviais e levar o prisioneiro para ser julgado no Vale de Arryn por crimes que ele supostamente cometeu em Winterfell. Não tem legalidade nenhuma ela fazer isso. Mas eu gosto muito desse trecho em especial, porque mostra como a Catelyn tinha não só noção política e uma noção de como funcionava a dinâmica de poder em Westeros, como ela soube cortejar aqueles senhores e aproveitar o momento para tomar uma decisão. Claro, uma decisão que acaba se mostrando trágica para ela, mas ela soube entender aquele momento como uma oportunidade de prender o Tyrion. Além disso, em Porto Real, vale ressaltar que o Ned Stark já tinha prevenido a Catelyn sobre a possibilidade de um conflito contra os Lannisters no futuro. O plano, de fato, era que a Catelyn voltasse para o norte, reforçando o Fosso Cailin ao passar pelo Gargalo e também preparando os Cragnogimanos para um possível combate. E então, uma vez quando ela chegasse em Winterfell, ela poderia reunir os Lordes Nortenhos para preparar todo mundo para uma futura guerra. Porém, ela joga tudo isso fora ao prender o Tyrion no meio do caminho. E aqui mais uma sacada genial da Catelyn, porque ela fala para todo mundo que ela levaria o Tyrion para ser julgado em Winterfell, mas na verdade ela acaba levando ele para o Ninho da Águia, o que despista o Tywin e impede que o Tyrion seja resgatado. E, de fato, a viagem dela para o Ninho da Águia é bem sucedida, mas é essa atitude que inicia oficialmente as hostilidades em Westeros. Basicamente, esse aqui é o pontapé da Guerra dos Cinco Reis. Isso porque prender o Tyrion faz com que os Lannisters enviem ataques furtivos contra os senhores das terras fluviais, e o Ned acaba sendo atacado pelo Jaime Lannister em Porto Real, e também faz com que os planos da Cersei para matar o rei Robert sejam acelerados. Se a Catelyn tivesse se contido, a guerra poderia ter tomado um caminho totalmente diferente. Além disso, ela não encontrou nenhuma justiça, nem sequer um pouco de apoio ou compreensão lá no Vale, onde a Lysa Arryn vivia uma fantasia muito diferente da realidade política do restante do reino. Quando então ela retoma sua viagem para Winterfell, a Catelyn já encontra os exércitos do norte em marcha, liderados pelo próprio Robb, após eles receberem a notícia da prisão do Lord Eddard e da morte do rei Robert. O Robb convocou os vassalos e estava liderando uma ofensiva para libertar o pai e para resgatar as irmãs, que agora eram reféns dos Lannisters. E sim, de fato, são as ações da Catelyn que levam a essa situação que vai se mostrar cada vez mais prejudicial e catastrófica tanto para os Stark quanto para os Tully. Mas, ao mesmo tempo, é interessante de perceber como é nesses momentos de caos, onde os Stark estão mais pressionados e que o Robb está precisando assumir de forma precoce essa liderança, que a Catelyn começa a brilhar de fato. Em especial quando ela tem as suas primeiras conversas sobre estratégias com o Robb. A Catelyn conversa com o Robb enxergando nele ainda um garoto, muito imaturo, muito verde. Mas ela entende que o Robb está no caminho para se tornar um homem.
E ela percebe que, mais uma vez, é o dever dela guiar o Robb nesse processo de maturidade. E é por isso que nesse primeiro livro, ela sempre tem conversas com ele, tentando conduzir o filho a perceber as coisas por conta própria. Por exemplo, perceber que a ofensiva contra os Lannisters é decisiva, que não existe meio termo. Se Robb se rendesse e jurasse lealdade ao Joffrey, ele nunca mais voltaria de Porto Real, sendo mantido na cidade como um refém do Trono de Ferro. Por outro lado, se ele fosse derrotado durante a guerra, toda a família morreria. E caso ele decidisse recuar e voltar para o norte, ele perderia o respeito dos lords que ele comandava. Por isso, o único caminho era a vitória. A única salvação dos Starks era a vitória. E a Catelyn não diz isso pro Robb, mas o questiona e o conduz até que ele próprio entenda essa situação. E não era meu plano inicialmente, eu nem coloquei no roteiro, mas eu acho esse trecho da Catelyn conversando com o Robb sobre a guerra muito interessante, então eu vou ler ele para vocês. Robb recebeu aquilo duramente. Mãe, o que vamos fazer? Reuni todo esse exército, 18 mil homens, mas não estou certo. Olhou-a com os olhos brilhando, o orgulhoso jovem senhor evaporado num instante, e igualmente depressa se transformou novamente em uma criança, um rapaz de 15 anos, procurando respostas com a mãe. Não podia ser. De que tem tanto medo, Robb? Perguntou Catelyn gentilmente. Ele virou a cabeça para esconder a primeira lágrima. Se marcharmos, mesmo se ganharmos, os Lannisters têm Sansa e meu pai. Vão matá-los, não vão? Querem que pensamos que sim. Quer dizer que estão mentindo? Não sei, Robb. O que sei é que você não tem escolha. Se for até Porto Real e jurar fidelidade, nunca será autorizado a partir. Se meter o rabo entre as pernas e se retirar para o Winterfell, seus senhores perderão todo o respeito por você. Alguns até poderão passar para o lado dos Lannisters. Então, a rainha, com muito menos a perder, pode fazer dos prisioneiros o que quiser. Nossa melhor esperança, nossa única verdadeira esperança, é que consiga derrotar o inimigo no campo de batalha. Se acontecer de capturar Lord Tywin ou o regicida, então uma troca poderá ser perfeitamente possível. Mas esse não é o âmago da questão. Enquanto tiver suficiente poder para que o temam, Ned e sua irmã deverão estar seguros. Cersei é bastante sensata para saber que pode precisar deles para fazer a paz, caso a luta lhe seja desfavorável. E se a luta não lhes for desfavorável? Robb perguntou. E se for desfavorável a nós? Catelyn tomou-lhe as mãos nas suas. Robb, não vou suavizar a verdade para você. Se perder, não há esperança para nenhum de nós. Dizem que não há nada exceto pedra no coração de Rochedo Casterly. Lembre-se do destino dos filhos de Rhaegar. Então, ela viu medo naqueles jovens olhos, mas neles havia também uma força. Nesse caso, não perderei, prometeu. Enfim, além disso, a Catelyn também ajuda o filho a criar um plano estratégico. Aquele primeiro plano de dividir as tropas para distrair o Lord Tywin com uma isca, enquanto a força principal do exército nortenho libertava Corre Hill das garras de Jaime Lannister. A Catelyn é totalmente fundamental na construção desse plano, especialmente guiando o filho para que ele escolha os seus tenentes no comando do exército. Depois disso, durante a travessia das Gêmeas, é a Catelyn que se encontra com o Lord Walder Frey para negociar o preço da passagem do exército do norte. Não só conseguindo o acordo de casamento para o Robb, como fortalecendo as fileiras nortenhas com mais 4 mil homens dos Frey. Ou seja, mais uma vez, diferente do que fizeram com a Catelyn na série, onde eles tiraram várias das suas falas, nos livros ela se prova vital para o sucesso inicial da campanha do Robb. Porém, muito da motivação e desse empenho da Catelyn em ajudar o Robb no começo da história vinha do seu propósito de salvar o Ned e salvar a Sansa e a Arya. Ela não tinha ambições de poder ou de glória militar. Ela queria apenas proteger e salvar toda a sua família. Por isso, quando Ned é executado pelo Joffrey, o jogo muda para Catelyn. Uma vez vendo seu marido morto e entendendo que as suas filhas eram prisioneiras, ela começa a militar por um acordo de paz. Para Catelyn, trocar o Jaime Lannister pela Sansa ou pela Arya é justo porque ela não vê mais o valor político da troca, mas apenas o custo emocional da situação. A queda do Bran, a distância do Rickon, a insegurança sobre a Sansa e a Arya e principalmente a perda do Ned quebram um espírito combativo da Catelyn. Cada vez mais ela vai deixando de enxergar o dever e a honra para considerar apenas a família. Porém, Robb no meio do caminho é declarado Rei do Norte
E isso muda toda a situação. A campanha militar nortenha ganha um novo propósito e a paz vai ficando cada vez mais longe. Ainda assim, a Catelyn permanece decidida a guiar o filho através das suas responsabilidades. Mas a diferença de propósito entre os dois começa a ficar muito evidente, o que leva o Robb a tentar dispensar a Catelyn dos seus deveres. Ela, porém, se mantém firme e acaba sendo enviada para a Ponte Amarga, com o objetivo de negociar com Renly uma possível trégua e aliança anti-Lannister. Obviamente essa estratégia falha, mas a Catelyn tenta sinceramente ajudar os dois irmãos, o Renly e o Stannis, a se reconciliarem. Qualquer esforço vai por água abaixo, contudo, quando a sombra do Stannis assassina o Renly diante da Catelyn e da Brienne. E aqui, mais uma vez, a Catelyn brilha. Ela consegue agir rápido para salvar a Brienne, convencendo os primeiros guardas de Renly que a garota era inocente. Então, ela leva a Brienne embora consigo como sua protegida. Inicialmente, a Catelyn viu apenas a aparência da Brienne e a sua posição social esquisita como uma cavaleira. Mas depois ela entende que a Brienne tinha sentimentos sinceros e a Catelyn soube reconhecer o seu valor. No final do segundo livro, a Catelyn também vai ser escanteada em Correrio, vendo seu pai definhar por conta da idade, enquanto Robb lutava nas terras ocidentais e as notícias chegavam da tomada de Winterfell pelo Theon Greyjoy e da morte do Bran e do Rickon. Mais uma vez quebrada pela perda de quem ela mais amava e se sentindo cada vez mais desesperada em seu luto, a Catelyn decide libertar o Jaime Lannister sobre a promessa dele devolver a Sansa e a Arya para ela. Politicamente, essa decisão é um dos inúmeros fatores que vão levar à queda do Robb Stark, como o rei e a sua morte no Casamento Vermelho. Mas, quando lembramos dos valores da Catelyn, de que a família para ela significa mais do que o dever da honra, a gente vai entendendo essas ações, embora não necessariamente a gente concorde. A Catelyn simplesmente priorizou a chance de salvar as filhas acima de todo o resto. E eu também acho importante a gente perceber que não foi uma decisão impulsiva ou irracional. Foi uma decisão baseada na dor e no luto, mas que também considerava que após perder o Ned, o Bran e o Rickon, tudo que restava para ela era de fato salvar a Sansa, a Arya e o Robb. E a única forma de fazer isso era acabando com a guerra, mesmo que isso significasse sabotar a campanha militar do Robb, entregando o seu único trunfo, que era o Jaime. Além disso, a visão que a Catelyn tinha sobre o Robb, de que ele ainda era muito um garoto, tentando ser um rei, se prova verdadeira no momento em que o filho quebra o compromisso de casamento com os Frey e se casa com a Jaime Westerling. Eu simplesmente duvido que se a Catelyn estivesse junto do Robb durante as discussões sobre o casamento, ela teria permitido que ele cometesse esse erro fatal que custou um dos pilares do seu exército. No terceiro livro, apesar do atrito entre o Robb e a Catelyn, ela segue tentando orientar o filho. Ela insiste que ele negocie a paz com os Lannisters, o previne sobre confiar cegamente nos Westerling ou nos Frey, orienta o Robb a manter o seu lobo sempre por perto e tenta compartilhar os fardos do filho como rei, até mesmo orientando a Jaime para que ela possa ser uma boa companheira para o Robb. Porém, qualquer possível progresso na família é interrompido nas Gêmeas, quando o Lord Edmund ia se casar com a Rosamund Frey e os Frey e os Bolton traem Robb e o matam, assim como a Catelyn. Na noite do Casamento Vermelho, a Catelyn é a primeira pessoa a perceber a ameaça. E também ela é a última pessoa a tentar um contragolpe para libertar o Robb. Mas no final, ela tem sua garganta cortada e o seu corpo é brutalmente descartado no Rio Tridente. E a princípio, a sua história acaba aqui. É claro, quem lê o livro sabe que a Catelyn retorna como Senhora Coração de Pedra, mas ali ela já é mais uma criatura muito diferente do que ela foi em vida, quase sendo apenas um espectro de um espírito vingador. Enfim, agora, qual é a resposta para nossa pergunta? A Catelyn Stark é uma vilã no universo de Game of Thrones? Para mim, a resposta não poderia ser mais clara. Obviamente, ela não é uma vilã. Na verdade, a Catelyn é a representação mais evidente de um elemento da obra do George R. R. Martin que a maior parte dos fãs supervaloriza, mas que eles não conseguem enxergar na Catelyn. Ela é uma personagem cinza. E o ponto é que ser uma personagem cinza não significa ser meio herói, meio vilão. Às vezes ser herói ou às vezes ser vilão. Não, nada disso. Ser um personagem cinza é não ter uma moralidade definida, seja pelo bem ou pelo mal. A Catelyn, no caso, não é uma mulher cruel ou sádica.
Ela não é maliciosa nem maligna, mas isso não significa que ela não tome decisões egoístas ou decisões equivocadas, que priorizam os seus próprios valores acima dos outros. Mesmo quando ela tem boas intenções, muitas vezes essas intenções levam ela a decisões questionáveis, que não prezam pelo bem maior ou pelo que é considerado mais correto de acordo com as regras daquele universo. A Catelyn é uma personagem maravilhosa, com personalidade bem definida e sentimentos compreensíveis e realistas. Ela é muito coerente nas decisões que toma. Ela segue de forma convicta os lemas de sua casa. Ela acredita em honra, ela acredita em dever e, acima de tudo, ela acredita em honrar e servir, ter dever com a própria família. E é essa lógica que guia suas ações e torna ela uma personagem coerente, mesmo que dentro da política de Westeros ela esteja fugindo do padrão ou até mesmo agindo errado. E até mesmo quando olhamos o calcanhar de Aquiles da Catelyn, que é o seu ódio desproporcional pelo Jon Snow, nós vemos que esse sentimento vem de um lugar compreensível. Vem de uma insegurança que ela tinha, tanto em querer proteger os filhos, quanto pelo fato do Ned nunca ter contado a verdade para ela. Se o Ned tivesse contado a verdade, talvez ela tivesse amado muito mais o Jon e tivesse criado ele quase como um filho, e isso nunca teria sido um problema. E o Jon poderia ter andado ao lado do Robb durante a guerra, e quem sabe isso não poderia ter mudado tudo, não sei. Então, apesar de ser desproporcional, o ódio dela com o Jon não é irracional, e assim como muitas de suas atitudes durante os livros, eles revelam mais sobre quem é Catelyn Stark. Uma mãe e esposa dedicada que lutou até o último suspiro para proteger sua família. Infelizmente, assim como Ned Stark, que seguiu cegamente sua noção de honra, a Catelyn não conseguiu proteger sua família das consequências das suas próprias decisões. Enfim, pessoal, eu gosto muito da Catelyn. Eu acho que, embora a gente possa não concordar com ela, até porque quando a gente lê os livros, a gente busca culpados para as situações, a gente julga os personagens com base em ter todas as informações da história, e a gente segue geralmente a lógica política de Westeros, porque é isso que o livro passa mais pra gente. Não é de toda forma, a gente tende a não seguir tanto o lado mais humano das relações, e sim mais o lado político. E eu falo por mim mesmo, de um modo geral, quando eu vou analisar os personagens, as decisões, eu tendo a olhar primeiro as decisões políticas, porque é isso que tem mais peso dentro da obra. Mas a Catelyn, ela vai além das decisões políticas. Ela tem um lado humano, assim como vários outros personagens. O Jon, a Daenerys, o Ned, o Robb, o Stannis, enfim, até mesmo o Rhaegar Targaryen, pode ser que. Tem um lado humano dentro das suas escolhas e decisões, e que a gente precisa considerar também dentro da obra. E por isso que todos esses personagens que eu citei são tão bons, tão maravilhosos. Até quando eu detesto um personagem como o Rhaegar, eu detesto ele dentro do papel que ele exerce dentro da história, do papel que ele representa dentro da obra. E eu acho que por mais que a gente não goste da Catelyn ou não concorde com ela, ela é um desses personagens que a gente tem que tirar o chapéu. Ela é uma personagem marcante na obra, ela é uma personagem interessante, ela é uma personagem cheia de camadas, cheia de atitudes coerentes, não necessariamente dentro da política de Westeros, mas coerentes dentro daquilo que é o valor para ela, dentro daquilo que ela acredita, dentro daquilo que ela valoriza, e por isso que ela é tão interessante. Mas claro, não acho que a Catelyn seja uma vilã, nem que ela seja a maior culpada aí da queda da casa Stark necessariamente. Mas é isso, deixe nos comentários o que você acha sobre a Catelyn Stark, e se você quer ver mais alguma análise de algum outro personagem aí das crônicas, eu vou estar lendo tudo, vou estar respondendo o que eu puder. Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, que eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.